Os anos 50. A década em que o automóvel ganhou alma. Uma década de otimismo, cor, rock and roll e, acima de tudo, liberdade sobre 4 rodas. Os carros deixaram de ser apenas máquinas utilitárias e viraram esculturas, símbolos culturais, objetos de desejo e laboratórios de inovação. O sonho americano cromado, a engenharia alemã renascida, a elegância francesa, tudo se encontrava nas ruas. Cada rabo de peixe, cada motor V8 contava uma história sobre quem éramos e quem queríamos ser. O automóvel virou palco principal da vida. Então, apertem os cintos e aumentem o som. Neste vídeo, vamos mergulhar em 9 máquinas que definiram os anos 50 e moldaram o futuro da indústria automobilística. O mais rápido, o mais vendido, o mais estranho e o mais influente, todos estão aqui. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde o cheiro de gasolina se mistura com nostalgia. Vamos acelerar juntos nessa história a mais de 200 km por hora. O Mercedes-Benz 300 SL não é só um carro, é uma lenda forjada nas pistas de corrida. Nasceu para competir em Le Mans e carreira pan-americana, mas acabou nas ruas graças à visão de um importador americano. Seu motor de 3 litros, 6 cilindros, foi o primeiro de produção em série com injeção direta de combustível. Enquanto outros ainda lutavam com carburadores, a Mercedes usava a tecnologia de aviões de guerra. Resultado: 215 cavalos e 260 km por hora em 1954. Era o carro de produção mais rápido do mundo. Mas o que realmente chama a atenção são as portas asa de gaivota, criadas por necessidade de engenharia e que viraram um ícone de design. Dirigir um 300 SL era visceral, interior apertado, quente, barulhento e uma suspensão traseira traiçoeira. Não era para amadores, era um carro de corrida com placa. O 300 SL simbolizava a reconstrução da Mercedes e da Alemanha, mostrando poderio tecnológico e ambição. Estabeleceu o padrão dos supercarros antes mesmo do termo existir. Uma obra de arte sobre rodas, que transcende o tempo. O 300 SL é pura glória automotiva. Um ícone que ainda faz corações acelerarem. Ele não era só rápido, era um símbolo de renascimento. O supercarro original antes de todos os outros. Um marco da engenharia mundial, simplesmente magnífico. Da força bruta alemã à genialidade francesa. O Citroën DS. Quando apareceu em Paris em 1955, parecia um carro do futuro. O design de Flamínio Bertone era aerodinâmico, elegante, sem grades tradicionais e com teto flutuante. Foi tão impactante que, no Salão de Paris, vendeu 12 mil unidades no primeiro dia. Mas o segredo estava na suspensão hidropneumática. O DS flutuava sobre buracos. Houve até uma lenda urbana que dizia que quem conseguisse capotar um DS ganharia um novo de fábrica. Direção assistida, câmbio semiautomático, freios a disco e faróis que giravam com o volante, tudo décadas à frente. Era um tapete mágico sobre rodas, misturando conforto, segurança e inovação. O DS não era só um carro, era uma filosofia. Conforto e segurança eram tão importantes quanto velocidade. Mudou a engenharia automotiva para sempre. Enquanto outros buscavam potência, os franceses reinventavam o automóvel. O DS virou referência de tecnologia e design. Um salto para o futuro em plena década de 50. A deusa das estradas. Um divisor de águas na história. O carro que fez o mundo repensar o que era possível. No pós-guerra, a Alemanha precisava de mobilidade barata e nasceu o Messerschmitt KR-200. Da fábrica de aviões para as ruas, o KR-200 era um microcarro de 3 rodas, 2 assentos em fila e dossel de acrílico. Em vez de volante, guidão. Motor minúsculo de 10 cavalos, mas ágil e econômico. Para dar ré, era preciso religar o motor ao contrário, e podia ir tão rápido para trás quanto para frente. Era impossível passar despercebido, parecia um mini-OVNI.
O KR200 virou solução para estudantes, jovens casais e quem precisava economizar. Apesar das excentricidades, foi um sucesso de vendas. Ofereceu mobilidade acessível quando o país mais precisava, um exemplo de criatividade em tempos difíceis. O microcarro que arrancava sorrisos por onde passava. Prova de que a necessidade é mãe da invenção. Um ícone excêntrico da reconstrução alemã. Mobilidade para todos, com muito estilo. O Messerschmitt KR200. Estranho, genial e inesquecível. Pense em anos 50 e você vê um Chevrolet Bel Air. Não era o mais rápido ou luxuoso, mas era o carro da América. O Bel Air motorizou a classe média, virou ícone de filmes, músicas e sonhos. Seu design, especialmente a partir de 1955, era puro charme. Linhas limpas, pintura em 2 tons, rabos de peixe e muito cromo. Debaixo do capô, o motor V8 Small Block potente, confiável e acessível. O som do V8 virou trilha sonora dos subúrbios. O Bel Air era estilo, potência, espaço e preço justo. Opções para todos os gostos. Sedã, coupé, conversível, perua. Personificava a liberdade de escolha e o otimismo americano. Mais que um carro, foi o pano de fundo de uma geração. O Bel Air definiu a América dos anos dourados. Se o Bel Air era o sonho americano, o Cadillac Eldorado Biarritz era o sonho em versão Hollywood. Luxo, tamanho e o exagero cromado. O auge do quanto mais melhor. O modelo de 1959 é o ápice do design da era espacial. Quase 5,7 metros, coberto de cromo e com os maiores rabos de peixe já vistos. Por dentro, um palácio. Acabamento em couro, ar-condicionado, vidros e bancos elétricos, rádio automático. Conversível, era o carro das estrelas. Elvis Presley, que o diga. O Eldorado custava mais que muitas casas, símbolo máximo de status. Era feito para ser visto, para impressionar. Representou o auge do otimismo e do exagero pós-guerra. Logo depois, o design automotivo ficaria mais sóbrio. Mas, por um breve momento, o Eldorado mostrou o quão audacioso um carro podia ser. Um monumento ao excesso, que virou lenda. O Cadillac Eldorado Biarritz, puro glamour sobre rodas. O exagero que marcou uma era. Em meio ao excesso dos anos 50, o Volkswagen Fusca era o oposto. Pequeno, simples e confiável. Nascido na Alemanha, virou símbolo de reconstrução e praticidade. Motor traseiro refrigerado a ar, poucas peças, fácil de consertar. Não era rápido, nem luxuoso, mas nunca te deixava na mão. Capaz em qualquer terreno, robusto e durável. Nos Estados Unidos, virou ícone da contracultura, o anticarro de Detroit. Campanhas publicitárias geniais transformaram suas desvantagens em virtudes. Feio, mas confiável. Lento, mas econômico. O Fusca provou que confiabilidade vende. Quebrou recordes de produção, com mais de 21 milhões de unidades vendidas no mundo. Enquanto outros viraram relíquias, o Fusca seguiu firme por décadas. Não era glamuroso, mas foi o mais influente. O carro honesto que conquistou o mundo. Em 1959, o Mini britânico revolucionou o design automotivo. Criado por Alec Sigones, tinha como objetivo a eficiência máxima sem sacrificar espaço. Motor transversal na frente, câmbio sob o motor, tração dianteira, soluções inéditas. O Mini tinha só 3 metros, mas 80% do espaço era para passageiros e bagagem. Pequeno por fora, espaçoso por dentro. Um truque de mágica da engenharia. Dirigibilidade ágil, comportamento de kart, diversão garantida. Logo virou estrela nos ralis, humilhando carros maiores. Definiu o padrão dos compactos. Motor transversal e tração dianteira. Adotado por todos, de donas de casa a Beatles e realeza. Um carro sem classe social, amado por sua inteligência e charme. Lançado no fim da década, apontou o caminho para o futuro. O Mini. Pequeno no tamanho, gigante na influência. O compacto que mudou tudo. O Mercedes-Benz W196
foi o predador supremo das pistas nos anos 50. Criado para dominar a Fórmula 1, trazia motor de 8 cilindros com injeção direta e válvulas desmodrômicas, carroceria fechada para alta velocidade, aberta para circuitos sinuosos. Pura estratégia. Ao volante, o lendário Juan Manuel Fangio. A combinação de tecnologia e talento foi imbatível. Títulos mundiais em 1954 e 1955. O W196 era precisão alemã no seu auge. Dominou tanto que quase tirou a graça da competição. Solidificou a Mercedes como potência no automobilismo. Uma flecha de prata que voou mais rápido que todas as outras. O ápice da engenharia de competição dos anos 50. Mais que transporte, um símbolo de poder, os Cadillacs presidenciais dos Estados Unidos. Não eram carros comuns, eram fortalezas rolantes, feitas sob medida para presidentes como Eisenhower. Alongados, luxuosos, equipados com tecnologia de ponta e recursos de segurança. Muitos eram conversíveis, feitos para exibir o presidente em desfiles e eventos. O Cadillac presidencial era uma embaixada sobre rodas, instantaneamente reconhecível. O brilho do cromo e o selo presidencial transmitiam prestígio e autoridade. Estabeleceram o padrão dos veículos de Estado até hoje. Transformaram o carro do chefe de Estado em símbolo nacional. Mais que um veículo, uma mensagem de poder. O Cadillac presidencial, política, prestígio e história sobre rodas. E aí está: velocidade, inovação, luxo, política e uma dose de estranheza. Os anos 50 foram o Big Bang do automóvel moderno. Cada carro aqui não era só máquina, mas parte da engrenagem que moveu o mundo. Eles definiram sua época e lançaram as bases do futuro. Suas ideias ainda ecoam nos carros de hoje. Carros podem ser arte, revolução, liberdade ou história. Suas marcas de pneu seguem vivas na nossa memória. Se curtiu a viagem, inscreva-se no Gear Bones e acelere com a gente no passado para entender o futuro.